Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fabrício Machado Silva. Minha formação, eu sou engenheiro civil ambiental e de segurança do trabalho e possuo mestrado na área de energias renováveis e doutorado em tecnologia de gestão ambiental. Eu vou estar ministrando a disciplina de planejamento físico hospitalar para vocês, né, na tarde de hoje. E essa disciplina é de extrema relevância, tanto para aqueles que buscam, né, através da sua especialização, atuar à frente da gestão de hospitais, né, como também para todos os profissionais da saúde, né, que trabalhem seja com as políticas públicas ou privadas, ligada à rede de instalação, né, organização, gerenciamento e construção, né, e, obviamente, a implantação de novas unidades hospitalares. Então, entender de planejamento físico hospitalar é fundamental, né? Obviamente que esse tema, ele naturalmente remota um pouco os engenheiros, né, de carreira natural, mas, como eu disse a vocês, né, vocês que estão fazendo uma especialização, ou seja, estão buscando se aprofundar, né, em um determinado tema, é de extrema importância entender dessa questão também. Então, o planejamento físico hospitalar é uma ciência que é bastante antiga, né? O principal objetivo aí, o principal aspecto do planejamento físico é buscar a organização dos arranjos espaciais, né, para garantir qualidade e uma boa recuperação dos enfermos, mas também garantir um ambiente adequado, né, e um bem-estar para todo mundo que utilize, né, dessa unidade hospitalar. Então, nós vamos abordar na tarde de hoje 3 temáticas aí, né? Primeiro a gente vai fazer uma análise histórica aí dos hospitais, né, das unidades de saúde e a sua evolução no decorrer do tempo, né, em relação ao que tange a parte de infraestrutura física. Depois a gente vai falar um pouco de planejamento físico, né, especificamente o conceito de planejamento, como se pensar um hospital, qual a melhor forma, quais são as técnicas, né, hoje apresentadas para você ter um ambiente acolhedor dentro do hospital. E, por último, nós vamos falar de uma ferramenta, né, que, inclusive, vai ser um tema que vai ficar à disposição aí para quem tiver interesse, né? No final do curso, vocês têm que fazer um artigo científico e esse tema é de bastante relevância, né, para quem vai trabalhar nessa área, que é o Plano Diretor Físico Hospitalar, né? É uma ferramenta bastante interessante, muito utilizada, né, na gestão de saúde e que a gente vai estar conversando, né, um pouco sobre ela. Então, a nossa aula ela tem uma certa limitação de tempo devido à questão do aplicativo Zoom, né, que ele roda uma aula de 40 minutos, então eu vou estar condensando as nossas aulas de maneira que provavelmente no intervalo de 10, 15 minutos, eu vou estar saindo e voltando novamente para poder a gente ter um desempenho aí satisfatório, né, e todo mundo consiga de forma clara aí entender e estudar, né, e depois, quem quiser, tiver interesse, se aprofundar nessa ferramenta. Bom, nós vamos começar fazendo uma análise histórica sobre a anatomia dos edifícios hospitalares, né? Como eu disse para vocês, o principal objetivo aí do planejamento físico é buscar dentro das unidades de saúde aquilo que garanta, né, uma estruturação física adequada para as atividades. Então, é fundamental a gente conhecer e entender um pouco sobre a história, né, e a evolução dessas edificações, desses edifícios no decorrer do tempo, né? Então, no Ocidente foi no período da Idade Média, né, que surgiu o conceito de hospital, né?
Então, foi na Idade Média, aí, por volta de 1800, né? Foi que surgiu aí o conceito de hospital como um lugar de atenção ao enfermo, né? Em regime de internação, estando sua atividade diretamente ligada à Igreja Católica, né? E o principal objetivo do hospital, né, lá da Idade Média, era garantir aí um auxílio material, né, um cuidado mínimo e espiritual para os doentes, né? Então, o principal objetivo dele, né, apesar de ter uma aplicação da medicina ainda muito superficial, esses hospitais eles tinham a finalidade de garantir, né, o isolamento dos enfermos para minimizar possíveis riscos e epidemias, né? Então, pouquíssimos procedimentos terapêuticos, né? Era um local mais para se buscar um apoio material e espiritual para a cura, né? Então, os tipos de hospitais aí, desde aquela época antiga, eles ficaram divididos aí em 3 tipos, né? O claustral, o basilical e o formato de colônia, né? Então, a configuração espacial claustral é derivada do tipo átrio, né? Era constituída de um pátio interno, né? Esse pátio interno descoberto, para onde ficava voltado os outros ambientes, né? Então, essa distribuição ela permitia um vínculo maior com o espaço interno em relação ao externo, uma integração maior das atividades. Essa área descoberta ficava como um centro aí para garantir relações sociais dos seus usuários, além da estrutura da proteção climática, né, protegendo as pessoas também aí de frios externos, né? Então, o acesso à edificação também era feito pelo pátio central e ela funcionava, esse pátio central ele funcionava como uma antessala, né, para os quartos. Então, a adoção desse formato claustral para as enfermarias, eles basicamente aí aconteceu por causa de 2 motivos, né? Primeiro, o status social, né, na vida das pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, que tinham condições de ficar nessas unidades físicas, né? E o outro devido ao fato que esse tipo de proporcionava um isolamento adequado para essa rotina estabelecida, né? Então, olha que observem como que era a infraestrutura de um hospital aí medieval, né? Então, você tinha um pátio interno aqui, centralizado, que era o local de acesso, né? Claustro, que era um ambiente onde as pessoas mantinham a relação, né? Relações sociais, as enfermarias, né? As latrinas e a capela, porque, como eu disse, né? As primeiras unidades hospitalares aí, elas sofreram forte influência, né? Foram criadas aí pela igreja. Então, você tinha pouco procedimento terapêutico, né? É mais mesmo espiritual. Então, depois desse tipo, surgiu em formato de basílica, né? Surgiu na Baixa Idade Média e esse formato de hospital surgiu devido, né, a partir da necessidade do aumento de leitos, que foi ocasionado principalmente pelo crescimento das cidades, né? Então, devido às pessoas ampliarem a atividade comercial, ficarem mais concentradas em perímetros urbanos, isso aumentou, né, o número de leitos. Então, o atendimento aos enfermos ele continuava disponibilizado nos mosteiros, porém o edifício ele passou por transformações, né, devido a essa nova exigência aí, né, de atender aí uma demanda maior, né, uma demanda maior de pacientes. Então, para isso, adotou-se a hospitalar. Então, com a idade média, né, de acolhimento, com um sentido de coletividade à vida dos enfermos, no hospital incluído de pé, não, então, eu botou oficial que está descarregada. Né, conforto então, criou ambientes amplos também. Perfeito. Tem alguém com o microfone aberto, aí acaba que dá uma interferência. A Ellen e a Marta aí, ó, desliga o microfone de vocês, porque vai pegando o som da casa, dá interferência. Aí, desliga aí, Ellen. Aí, a Marta também. Então, gente, continuando, né? Então, esse era o formato em
em Basílico, né? Então, devido a uma demanda maior, aumento das relações comerciais, esse hospital ele acabou passando por um processo de ampliação, né? Então, passou a ser estrutura hospitalar do tipo colônia, né? Então, esse formato aí de estrutura hospitalar do tipo colônia, ele já foi encontrado em todo o período já da Idade Média, né? E ele foi associado ao surgimento das pragas aí de lepra, né? Então, uma vez desconhecida essa patologia, sua cura, né? Então, a sua transmissão foi vinculada ao contato. Então, a solução adotada aí em toda a Europa foi fazer os hospitais em formato de colônia para manter as pessoas mais afastadas umas da outra. Então, esse hospital é constituído de uma aula isolada, né, cercada, em um lugar provido de água e áreas verdes, e já deveria haver meio de sobrevivência para que não houvesse contato, né, das pessoas doentes com o restante da comunidade. Então, esse aqui foi a última concepção aí de hospital na Idade Média, né? Então, ele era em formato de colônia, de maneira que ele poderia abrigar mais pessoas, né, de forma isolada. Depois, no Renascimento, né, surge o surgimento de outras forças e organizações sociais. A igreja ela deixou de ter o papel assim tão preponderante em relação à assistência à saúde, né? E aí surgiram, além dos hospitais da igreja, surgiu o hospital civil, né? Esse hospital civil ele tinha de dois tipos, né? Você tinha as enfermarias de cruzadas e a casa de campo, né? Então, com a organização das comunidades nas cidades, o crescimento da demanda por leito e a impossibilidade de ampliar edifícios, né, ela começa a ser implantada um tipo de cruzamento das enfermarias, né? Então, você tinha uma simetria entre os traçados geométricos e possibilitava uma visão do hospital como um todo, né? Essa tipologia ela permitiu também um monitoramento mais preciso dos leitos, garantiu uma melhor ventilação e a separação dos pacientes conforme o seu nível, né, de enfermidade. Então, os serviços, né, dentro do hospital, a unidade passou a ter os seus serviços pertencentes ao traçado do edifício, né? Então, não fica mais anexo como era anteriormente. Em relação à fachada, você também tem uma retomada aí, em função dos modelos gregos de simetria. Então, esse era o modelo aí, padrão do hospital na década do Renascimento, né? Então, manteve a concepção, né, das centrais, da áreas centralizadas para o convívio entre os enfermos, mas você tem uma quantidade já bem maior de leitos, né, e esses leitos já separando os enfermos conforme o seu tipo de doença e nível dela, né? Então, a medicina ela se flexionou, né, em direção ao hospital como um instrumento de cura. Ela passou a ser considerada um instrumento de cura. Então, foi necessário, né, demandado, criar um hospital saudável, né? Então, você passou a ser o quê? A estudar o edifício hospitalar no contexto urbano. Então, passou a avaliar a sua implantação no terreno. Para quê? Para organizar os fluxos internos, a distribuição dos leitos, a concepção espacial do tipo, se ele tinha que ser de pavilhão, né? Pavilionar, isso aí estava pautado principalmente nas questões de salubridade, né? Porque essas laterais livres permitem uma iluminação e uma ventilação melhor, né? E também em relação à funcionalidade, né? As suas atividades. Então, garantir uma circulação maior, né? Então, nesse momento da história, da evolução dos hospitais, o número de leitos ele é reduzido, né? E os pacientes passaram a ser separados por enfermidades, o que proporcionou o surgimento dos hospitais especializados, né? Então, na defesa aí, do edifício pavilionar, surgiu também técnicas aí de enfermagem com ênfase na qualidade sanitária do edifício hospitalar, né? Isso para quê? Para contribuir, né, tornar o hospital um local, um ambiente mais seguro e garantir uma diminuição da taxa de mortalidade. Então, você passa a ter um hospital com uma concepção física aí bem mais aproximada da que a gente vivencia hoje, né? Então, você tem as enfermarias, né?
já linkadas com os refeitórios, os escritórios, a capela, né, os aposentos religiosos, a sala de cirurgia, os postos de enfermagem, a cozinha, a farmácia e o pátio, né, centralizado. Então, você passa a ter aí a concepção do hospital, né, já setorizado. Então, o hospital ele passou, a partir do século XVIII, né, a partir de 1900, ele passou a ser classificado como hospital moderno, né? Então, qual que é o conceito do hospital moderno? No hospital moderno, o médico ele passa a fazer parte do corpo de funcionários da instituição, né? Ou seja, a sua presença ela é considerada permanente dentro do hospital. Então, as inovações tecnológicas da construção civil, somadas às técnicas de aperfeiçoamento da medicina, né, foram os dois fatores aí que levaram a esse surgimento aí do novo edifício hospitalar, né? Então, você passou a empregar um partido arquitetônico, né, de bloco vertical compactado, fazendo uso de concreto armado e também de elevadores, né, que é uma novidade aí dentro do hospital. Então, o hospital ele deixa, né, aquela concepção antiga de ser um local de esperar a morte, onde você tinha apoio espiritual, e ele passa a ser visto como um local para a cura, né? Então, pelo aparecimento de novos especialistas e também técnicas de tratamento. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, você tem um aumento de leitos, né? E com esse aumento de demanda de leitos, os estabelecimentos eles passaram a crescer em dimensões e número de áreas também. E aí esse crescimento e essa demanda por áreas naturalmente gerou a necessidade de zonear, ou seja, criar zonas específicas para garantir a interação e a organização do ambiente de forma adequada. Tá? Então, gente, como eu falei, né, eu vou fazer uma pausa aqui e já volto novamente, porque está dando Não, acho que dá para tocar. 18 minutos. Então, olha só, o hospital o conceito, né, de hospital moderno, ele passou a ser dividido em zonas, né? Então você tem aí a zona de interação, né, que é uma zona compreendida entre a área de estadia dos pacientes, né, recebendo cuidados médicos, alimentação e de higiene. Você tem os serviços de diagnóstico e tratamento localizados na zona clínica, né, geralmente ventilada artificialmente devido aos equipamentos, e a zona de suporte, né, que é onde estão as atividades de apoio ao funcionamento do hospital, né, como a administração, a nutrição, a dietética, parte de lavanderia, de estoque de material, a farmácia, né, a esterilização de materiais, áreas de instalações especiais de tratamento e descarte dos resíduos. Então, para administrar, né, essa complexidade, os estabelecimentos eles têm que ser tratados como uma fábrica, né? Tem que ser gerenciada de forma racional e as funções todas centralizadas dentro das suas zonas de atuação. Então, o hospital modernista, né, ele é considerado a perfeita expressão arquitetônica nesse período da medicina de alta tecnologia. Né? Então, o hospital ele passa a contribuir com a cura do paciente, né? Então, com esse modelo funcional bem estabelecido, né, de forma universal, a partir de vários estudos realizados, as edificações, a partir da década de 50, elas passaram a apresentar apenas variações em seus volumes. Né? Os hospitais eles se tornaram cada vez mais especializados e direcionados não só em relação aos tipos de tratamentos clínicos, mas também dentro aí da segmentação, da organização da zona de atuação dentro da sua estrutura interna, né? Então, em relação, muito se discute entre o hospital ser horizontal ou vertical, né? Ser em formato de prédio ou ser em piso, né? Como o formato do HGP. Então, diante dessa necessidade de abrigar novas tecnologias, prever reformas, adaptações durante sua vida, sem deixar o prédio obsoleto, né?
Então, Medeiros, aí, que foi um estudioso dessa parte aí, ele identificou tipologias aí, né? Por a torre, sobre pódio, a rua hospitalar e sanduíche, né? Então, a volumetria da torre sobre o pódio, ela consiste numa base, né, retangular, horizontal, ou, no máximo, 2 pavimentos, né, onde se situam as zonas clínicas e de suporte, né, pela facilidade, né, nós podemos situar as zonas clínicas de suporte pela facilidade de acesso, né, interceptado por uma torre vertical que abrigava a zona de integração. Então, aqui nós temos aqui uma representação tridimensional aqui, ó, da volumetria de um hospital memorial dos Estados Unidos, né? Então, observem aqui, você tem um platô técnico, né, e uma seção de internação bem finalizada. Então, para suprir a necessidade de produção, né, devido a essa evolução tecnológica dos equipamentos e os crescimentos da demanda dos serviços prestados aos hospitais, então surge o conceito de hospital da rua, né? Hospital de rua, né? Hospital rua, já que a torre ela pode dificultar essa ampliação, né? Então, regido pelo princípio de flexibilidade e adaptabilidade, o hospital rua ele consiste em blocos, né, independentes, interligados, por uma circulação central, né? Então, esse aqui é o conceito de hospital rua, né? Então, ele concebido na horizontal, né, interligado conforme suas zonas e seus setores, no espaço paralelo e lateral. Então, essa forma ela apresentou algumas desvantagens, né? Porque você tem um trajeto mais longo, você tem limitação de terreno, né? Você tem um custo alto para criar as condições para ampliações e adaptações. Então, buscou uma alternativa nova, né, para se trabalhar esse arranjo de hospital, mantendo as suas vantagens. Então, a solução encontrada foi a construção de módulos prediais articulados, né, por uma espinha dorsal e não mais linear. Então, essa configuração ela permitiu um melhor uso, né, da área útil do espaço e também diminuiu, né, o custo para padronizar, o que também diminuiu o seu potencial de flexibilidade. Então, o hospital ele passou por uma proposta na horizontal, né, a ser construído em formato de módulos prediais. Então, módulos articulados por uma espinha dorsal, né, que ela deixa de ser linear. Então, ao mesmo tempo que essa configuração ela permite uma maior racionalização e diminuição de custos pela padronização, né, ela diminuía também o potencial de flexibilidade. Então, diminuía também o potencial de flexibilidade. Então, devido a essa crise econômica, né, o petróleo, o avanço tecnológico na área de diagnóstico e terapia, levando o custo de equipamento, surgiu essa ideia nova aí na política governamental de saúde, né, enfatizando a prevenção em procedimentos menos sofisticados e invasivos, né, de maneira que eles não garantissem o quê? Que não ficasse diminuir a qualidade, né, apenas a diminuição dos custos e o tempo da internação das pessoas no hospital. Então, com isso também, né, surgiu a tendência aí da humanização no ambiente hospitalar, né? Então, a humanização no ambiente hospitalar ela veio buscando para garantir o quê? Espaços para que o indivíduo, a sua família, né, possa ter um momento bom também, mesmo no local de enfermidade, né? Então, a arquitetura hospitalar ela absorveu essa nova concepção aí, né? E aí os hospitais eles passaram a ter 3 novos formatos aí, né? Hospitais em forma de hotel, em forma de casa e de shopping center. Então, essa aqui é a primeira tipologia, né? Então, o complexo aí hospitalar, né, em formato de shopping center. Então, essa estrutura, além de agregar valor, né, ao edifício, ela oferece conforto e segurança aos pacientes e visitantes, né? Ela organiza e facilita também a distribuição das circulações e dá flexibilidade para os serviços, né? Então, essa distribuição espacial, ela permite a criação de um complexo de saúde, esse complexo de saúde formado
pelo hospital, né, edifícios de clínicas, além de outros serviços, né, como farmácia, lanchonete, florista, né, e loja de presentes. Então, o outro formato foi a hotelaria, né, que procurou oferecer um tratamento personalizado ao paciente e seus familiares, né, principalmente no setor de internação. Então, é importante ressaltar, esses modelos eles têm a preocupação de tornar o ambiente hospitalar agradável, né, pessoal, acolhedor, valendo de soluções arquitetônicas, né, como lobbies, atritos, balcão de check-in, decoração residencial nos quartos de internação, uso de texturas, né, cores, iluminação e também mobiliário de vegetação. Então, espaço físico do Hospital do Futuro, né, qual que é o principal objetivo dele? Eliminar os fatores ambientais estressantes, né, como ruído, falta de privacidade, iluminação forte, baixa qualidade do ar no interior, né? Esse espaço físico ele conecta o paciente com a natureza através de janela panorâmica, voltada para o jardim interno, aquário, né? Elementos arquitetônicos que utilizam água. Então, o principal objetivo do espaço físico desse Hospital do Futuro é garantir o quê? Opções e escolhas para o controle individual, né? Incluindo privacidade, somada ao ambiente social, controle da intensidade da luz, escolha do tipo de música, né? As opções de opções, sentar no silêncio, na quietude, as esperas ativas. Então, o principal objetivo é disponibilizar as oportunidades de socialização, né? Através de arranjos convenientes de assento, que possam promover a privacidade, né? Os encontros de grupos, de familiares, acomodações para a família, né? Acompanhantes no ambiente de internação, para quando precisar pernoitar no quarto. Então, o objetivo é garantir atividades de entretenimento positivas nesse ambiente. Tá? Então, nós finalizamos aqui agora essa nossa primeira parte da aula, né, com análise histórica. Como eu falei para vocês, eu estou gravando, né, a aula para disponibilizar. Você que está me ligando para lá de vídeo. Então, eu vou Não, planejamento físico, tá? Um minutinho que eu estou retornando, gente.